Eu estou Miriam Mutoni e apresentei esse trabalho no primeiro semestre do ano passado, e minha orientadora foi a Ana Laura Gomes. Eu não tenho um slide, tá? Vou passar, vou no gogó mesmo. Então, assim, aqui na Terra, desde pequenos, quando nós adquirimos a consciência, o discernimento, sabemos que há meninos homens e meninas mulheres, e que esses meninos e meninas, quando crescidos, se enamorarão e constituirão uma família. Este é o padrão que conhecemos vulgarmente e temos como padrão de normalidade, né? Para muitos, toda exceção é uma aberração, é anormal. Quem nunca pensou assim, né? Então, como explicar o que ocorre com criaturas que se interessam por outras do mesmo sexo? Espíritas que somos, devemos ter um entendimento e compreensão em torno do que sucede com o nosso espírito quando nos propusemos a reencarnar num determinado sexo, num determinado corpo, a fim de evoluirmos em determinados aspectos ainda carecentes de virtudes em nós e acabamos nos descobrindo homoafetivos. Pelo Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós estudamos que espíritos, quando no estado errante, não têm o sexo como habitualmente entendemos. O sexo depende de um organismo. Entre os espíritos, há amor e simpatia, baseado na identidade de sentimentos. Um espírito, ele pode animar tanto um corpo de uma mulher, tanto quanto o corpo de um homem. E ele não tem preferência pelo um corpo ou pelo outro. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Devemos progredir em tudo. E cada sexo concorre ao espírito provas e deveres especiais. O que pode ocorrer, então, às vezes, quando na escolha de um determinado corpo, né? Por exemplo, um homem que abusou das faculdades genésicas, que arruinou a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas, de lares diversos, e às vezes é induzido a buscar uma nova posição, um novo renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, para aprender, em regime de prisão, a reajustar sentimentos. Tanto quanto uma mulher pode sofrer tal situação, a escolha de um corpo masculino para os mesmos fins. Também pode ocorrer que espíritos muito cultos e sensíveis, ansiando realizações de tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, sua própria elevação, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimento carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. No livro Sexo e Destino, ditado pelo espírito de André Luiz, Chico Xavier nos traz que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte de espíritos que as solicitam ou as aceitam, e que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nesta ou naquela circunstância para melhorar ou aperfeiçoar-se, mas nunca sob a destinação do mal. Na pesquisa que eu fiz no livro Gestação Sublime e Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, o mesmo nos elucida que todas as tendências, vocações, inclinações psicológicas não são decorrentes somente de nossa vida atual. Dos mais profundos arquivos do inconsciente, trazemos um somatório de vivências, tanto felizes quanto desagradáveis. Assim também, ontem nos foi colocado isso, a Melissa nos trouxe há pouco essa situação. Alegrias, decepções, traumas foram por nós assimilados em vidas passadas. Construímos energias
em nós mesmos, que poderão permanecer conosco durante séculos. Qualquer peculiaridade comportamental nossa, seja na esfera sexual ou em outra qualquer, necessita ser entendida pela cosmovisão espírita. Assim sendo, a homoafetividade se trata de uma característica bastante expressiva e determinante de importantes repercussões individuais, familiares, sociais. A homoafetividade, ela não decorre simplesmente de uma mudança de sexo biológico de uma encarnação para a seguinte. Homem e mulher que estão harmonizados e em sintonia com a sua sexualidade, ao reencarnarem no sexo oposto, continuarão a emitir harmoniosamente a sua energia sexual. O chakra genésico, ou básico, que trabalha em equilíbrio, ele expressará essa normalidade pelo veículo corporal, conforme a sua fisiologia e anatomia, pelas quais se expressa na nova existência física. Quando não há distúrbios anteriores, a adaptação faz-se automaticamente. Lembremos que a lei universal do renascimento visa harmonizar as criaturas e não gerar dificuldades e conflitos íntimos desnecessários. Aqui na Terra, nós temos duas forças sexuais inclinadas, uma para a polarização masculina e a outra para a polarização feminina. As peculiaridades psicossexuais de um espírito determinam, dessa forma, a sua expressão física ou sua organização biológica no que tange ao aspecto de seu corpo astral. Portanto, o corpo é reflexo da mente. Nós já aprendemos em biologia isso nos remotos inícios da escola lá, que ao reencarnar, né, o espírito, claro que não pela espiritualidade, o espírito ligando-se ao óvulo transmite as suas vibrações, né, tipificando automaticamente sua polaridade sexual. Em razão dessa polaridade, transmitida pelo corpo espiritual ao óvulo, ele irá atrair o espermatozoide X, que é o feminino, ou o Y, que é o masculino, e que determina, então, o sexo biológico da futura encarnação. A homoafetividade é uma dificuldade de adaptação do espírito à sua condição biológica, isto é, uma inadaptação psíquica a uma realidade biológica programada para a existência atual. E a origem do comportamento homoafetivo, ele deve-se a um conflito entre as estruturas do consciente, ou a sua organização biológica, e as regiões do inconsciente, ou estruturas espirituais em desarmonia energética. Qualquer postura mental gera núcleos de vibração nas estruturas do inconsciente. Posturas mentais reforçadas por atitudes que intensificam esses campos de vibração. Então, dessa forma, compreendemos que as atitudes da exacerbação sexual com desvios de conduta, especialmente quando prejudicam outros indivíduos, conforme eu citei lá, destruição de lares ou de uma pessoa, gravam-se indelevelmente nos campos energéticos dos espíritos. E reencarnando, tais desvios energéticos ou exacerbações da polaridade sexual determinam conflitos psicossexuais sérios, especialmente se os espíritos necessitarem renascer em sexo oposto ou ao da reencarnação anterior. Então, os conflitos entre o consciente físico e o inconsciente espírito podem ter também origem em vivências da existência atual, pois assim como os distúrbios das vidas pretéritas podem ser determinantes de desarmonias energéticas na esfera psicossexual, o inconsciente também registra inúmeros fatos da existência presente. Então, o inconsciente, ele se divide em duas faixas, o inconsciente presente e o pretérito, né? O pretérito constitui uma faixa muito ampla, né? Porque são de nossas várias encarnações que tivemos. E, em certos casos, pode ter uma expressão menos preponderante do que as vivências mais recentes. Cada caso, ele é estritamente pessoal e diferente de um indivíduo para o outro. No inconsciente presente,
estão registradas as experiências dessa encarnação, que, por serem recentes, possuem grande influência na configuração psicológica de todos nós. Porque desde o início da gestação, passando pela infância e adolescência, o espírito vai vivenciando situações na área da sexualidade. Assim como muitos problemas têm origem na vida atual, frequentemente situações pregressas são relembradas ou reforçadas nessa vida por erros de educação, pais violentos, abandono, agressão do meio ambiente, que, conforme as particularidades de cada espírito, de cada psiquismo, geram a repulsa ou a identificação com o sexo oposto. A homoafetividade, ou a inadaptação ao sexo biológico, é, portanto, decorrente de um conflito entre zonas do inconsciente, atual ou pretérito, com as estruturas da zona consciencial. Precisamos entender, então, como eu citei, que existem duas polaridades aqui na Terra, a feminina e a masculina, que homem e mulher comungam energias, né? Onde estabelece-se um circuito fluídico vibratório interno entre os envolvidos. Homem e mulher permutam cargas magnéticas de polarização complementar, que os realimenta psiquicamente. Um casal que está adaptado à sua fisiologia, ao se amar e manter relações sexuais, intercambia intensamente ondas de energia que, ao se complementar, ao completarem, absorvem outras por sintonia dos planos energéticos superiores. Nas ligações homoafetivas, a polaridade energética ela não é complementar e, portanto, pode haver dificuldades em ocorrer o processo que eu citei. Pode surgir aos homoafetivos insatisfação íntima, sensação de vazio interior por ausência de complementariedade energética nas relações, o que pode determinar consequências mais ou menos graves, mas também ressalto que tal decorrência pode suceder com heterossexuais, contudo por outro processo que não o da polaridade. Obviamente, não podemos generalizar, radicalizar e nem esgotar um tema tão complexo e tão doloroso. Sabemos que, em termos de terapêutica, é recomendado um acompanhamento minucioso, psicológico e espiritual a todos os encarnados, principalmente aos irmãos nesta posição, seja pelo que suportam, seja por como são vistos, seja como se sentem. Eu gostaria de, antes de fazer minha conclusão, compartilhar com vocês um texto que eu extraí, que é sobre a educação sexual, dos vocábulos e conceitos do Espiritismo de A a Z, que vem também ao encontro do que a Melissa trouxe para nós sobre os excessos, né? Tudo é permitido pelo seu livre-arbítrio, mas cuidados com os excessos, né? E esse texto se refere a todos nós, sejamos nós homoafetivos ou heterossexuais. Então, o texto começa da seguinte forma: de nossa parte, queremos afirmar que pertence a cada criatura, seja na condição de homossexual ou heterossexual, a responsabilidade pessoal de promover, quando lhe aprouver, a autoeducação das energias da libido, para que possa, a cada dia, conquistar o amor espiritualizado, aprendendo a aplicá-las com equilíbrio e discernimento, expandindo a sensibilidade para novas fontes de prazeres mais nobres e sutis, muito além do sexo fisiológico. Em matéria de sexo, é necessário entender, não proibição, mas a educação, não o preconceito, mas a compreensão da individualidade psicológica sexual de cada pessoa. Não satisfação fácil do desejo, mas a disciplina. Não viciação do instinto sexual, mas uso com discernimento. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Devemos adquirir valores morais superiores para purificar nossos desejos e aprimorar a energia sexual, a fim de sermos mais felizes no amor sexual, não somente no prazer momentâneo do orgasmo fisiológico, mas muito especialmente no prazer íntimo e profundo de doar e permutar amor, carinho, simpatia, humildade e renúncia em nosso relacionamento afetivo e sexual,
apesar das grandes dificuldades e imperfeições morais de todos nós em humanidade. Eu concluo meu trabalho dizendo que essa pesquisa, diante de tema tão complexo e polêmico, foi possível entender através do Espiritismo o porquê e como ocorrem relações homoafetivas aqui na Terra, né? Derrubar tabus e transformar preconceitos e julgamentos em esclarecimentos, compreensão, entendimento, acolhimento. Precisamos entender que homoafetividade não é um distúrbio, não é uma doença, é uma experiência do espírito. Todos nós tivemos diversas encarnações no sexo feminino e também tantas outras no masculino. E destas experiências, trouxemos e traremos arraigados ao espírito nossas vivências e certas peculiaridades. É indispensável afirmar que orientação sexual não define caráter, não define moral, índole ou valores. A essência do espírito, ser um ser do bem, é o que realmente importa. O caráter deve sempre imperar acima dos sinais morfológicos. Lembremos que o amor puro e verdadeiro é sempre amor. Amor é um só. Amor de um casal homoafetivo é o mesmo que o de um casal heterossexual. Ontem falávamos tantos de amor, né? E então recordemos-nos do estudo do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Que eis o primeiro mandamento: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Incutindo esses conceitos tão nobremente elucidados pela espiritualidade, possamos nós praticarmos o respeito recíproco, respeito pela individualidade, pela diferença, e relembremos que somos todos filhos do mesmo Pai. Esse é o meu trabalho, gente. Obrigada.